Olá, sou Daniel Dalla Vecchia, um exercício aqui de relato de caso, psicologia, falando um pouco de burnout. Então, relato do caso. R, 44 anos, casada, 2 filhos, professora do ensino fundamental, funcionária concursada da prefeitura há 22 anos. Seus projetos começaram em dezembro de 2010, quando bateu o carro ao retornar do trabalho, quando voltava para casa após uma reunião administrativa tensa na escola. Tive um apagão e quando retornei à consciência estava fora da via e tinha batido em 2 veículos estacionados. Após a ocorrência, retornou à escola no dia seguinte, porém nos meses seguintes chorava muito, sentindo-se esgotada e com dificuldades em dar atenção às 29 crianças da sua sala de aula. Queixou-se com a médica do trabalho, que constatou hipertensão arterial e, diante das queixas, foi encaminhada para um neurologista. Segundo ela, as dificuldades se acentuaram quando recebeu mais uma criança com sérios problemas de comportamento e agressividade. Fiquei nervosa com a atitude da menina, que jogou a cadeira em outra criança da classe, e falei com o pai dela, que atribuiu toda a responsabilidade do comportamento e educação da sua filha a mim. No dia seguinte, a direção e a supervisora na escola, na ausência da professora, reuniram-se com o pai da nova aluna. A direção da escola desqualificou pela segunda vez, referindo que eu não deveria reclamar e chorar na frente do pai da aluna. A primeira vez no ano passado, diante das outras professoras, a supervisora chamou minha atenção dizendo que deveria fazer o arroz com feijão e nada mais que não fosse suficiente. Desde então, se sentia insegura, chorava muito, não conseguia comer, perdeu peso, tinha insônia e não conseguia mais cuidar dos próprios filhos. Além do cansaço físico, sentia-se exigida além do seu limite emocional. Trabalhou mais 10 dias, afastou-se do trabalho com sítio de depressão e transtorno de adaptação, e depois transtorno de estresse pós-traumático. Não conseguiu retornar ao trabalho até o momento. Fez uso de diversas associações medicamentosas, com antidepressivos, ansiolíticos prescritos pela psiquiatra e anticonvulsivante prescrito pelo neurologista. Fez sessões de psicoterapia durante 3 meses e abandonou as sessões porque se acentuaram os sentimentos de desvalorização pessoal e vontade de morrer. Foi encaminhado ao Serviço de Medicina do Trabalho do Hospital das Clínicas para estabelecer o nexo causal do quadro clínico com o trabalho. A primeira pergunta: identifique o quadro clínico. Segunda: quais os indícios que levam a esse diagnóstico? Terceira: elabore um programa de intervenção com planejamentos individuais, grupais e organizacionais que poderia ser desenvolvido pelo setor da psicologia desta organização. Então, a primeira: identifique o quadro clínico. O relato de R revela características marcantes de burnout. Após um acidente de carro causado por estresse pós-reunião tensa na escola, ela enfrentou exaustão emocional e física, além de conflitos com crianças problemáticas e a falta de apoio na escola. Isso levou a sintomas como insônia, perda de peso e dificuldades alimentares. Seu esgotamento resultou em afastamento do trabalho devido à pressão e transtorno de estresse pós-traumático. Apesar da ajuda médica e terapia, a falta de apoio adequado perpetuou seus sentimentos de desvalorização e agravou seus problemas. Outros possíveis diagnósticos clínicos com base no relato incluem depressão e diminuição da autoestima. Esses diagnósticos derivam no sentimento de desvalorização pessoal, dificuldade em lidar com situações estressantes no ambiente de trabalho e perda de interesse em atividades anteriormente prazerosas. Além disso, há indícios de transtorno de estresse pós-traumático e ansiedade, sugerido pela descrição do acidente com um evento traumático. Os sintomas referentes ao trauma, como episódios de apagão e memórias intrusivas, bem como problemas de sono e um elevado nível de ansiedade, também são notáveis. A paciente faz uso de ansiolítico e antidepressivo para lidar com esses sintomas. No contexto do ambiente de trabalho, observa-se um quadro de estresse agravado pelo esgotamento profissional. A professora enfrenta sobrecarga emocional e física
especialmente evidente nos conflitos com a direção e supervisão escolar. Ela relata ser submetida a exigências que ultrapassam seus limites emocionais e a chegada de uma criança com problemas de comportamento ampliou ainda mais esse impacto. As interações entre saúde mental e trabalho são claramente evidentes no questionamento sobre a possível relação causal entre o estado clínico da paciente e as condições do trabalho. O ambiente profissional tem demonstrado impacto direto na saúde mental da paciente, ressaltando a necessidade crucial de avaliar as condições de trabalho, incluindo as pressões percebidas. Número 2. Quais indícios que levam a esse diagnóstico? Sinais que sustentam esse diagnóstico. Existem múltiplos indícios que convergem para o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Primeiramente, o evento traumático em que a paciente esteve envolvida, um acidente de carro, no qual ela teve um apagão e colidiu com outros veículos, emerge como um marco precursor no desenvolvimento desse transtorno. Além disso, a presença de sintomas que se alinham com a referência ao trauma, como a recorrência de flashbacks e manifestações típicas de ansiedade, como insônia e elevados níveis de angústia, são fatores e indicadores de TEPT. Por outro lado, os sintomas com um quadro depressivo também são notáveis. A paciente relata sentimentos de desvalorização pessoal e até mesmo ideação suicida, após as sessões de psicoterapia. A perda de interesse em atividades consideradas prazerosas, somada a sintomas de choro frequente e dificuldades para dormir, são manifestações clássicas da depressão. Ademais, é possível vislumbrar indícios de um transtorno de adaptação, a dificuldade em se readaptar ao ambiente de trabalho após o evento traumático e os conflitos com a direção e a supervisão escolar, junto com as manifestações físicas e emocionais subsequentes, tais como insônia, perda de peso e esgotamento, corroboram para essa consideração. A prescrição de medicamentos psiquiátricos, um antidepressivo, ansiolítico e anticonvulsivante, reforça a necessidade de intervenção farmacológica para enfrentar os sintomas emocionais que a paciente vivencia. O abandono das sessões de psicoterapia, devido ao agravamento dos sentimentos de desvalorização pessoal e ideação suicida, igualmente ilustra os desafios emocionais complexos que ela enfrenta, reiterando a natureza multifacetada do seu quadro clínico. E número 3. Elabora um programa de intervenção com planejamentos individuais, grupais, organizacionais que poderia ser desenvolvido pelo setor de psicologia dessa organização. As intervenções individuais se iniciam com uma minuciosa avaliação clínica individual, visando compreender as necessidades e sintomas específicos da paciente. Isso permite personalizar o plano de tratamento, que pode englobar abordagens medicamentosas e terapêuticas. A psicoterapia individual, por exemplo, focará na identificação e manejo das emoções, além da construção de estratégia para enfrentamento e aprimoramento da autoestima. Um elemento-chave é o monitoramento regular, garantindo um acompanhamento próximo da evolução da paciente, permitindo ajustes conforme necessário ao plano de intervenção. No que tange às intervenções grupais, um grupo de apoio psicológico se configura como um espaço seguro para funcionários enfrentando desafios semelhantes. Nesse ambiente, experiências podem ser compartilhadas, conselhos trocados e suporte emocional fornecido, proporcionando um sentimento de comunidade e compreensão. Por sua vez, as intervenções globais incluem realização de workshops focados no desenvolvimento de habilidades e resiliência. Esses workshops abordam estratégias para fomentar a resiliência emocional e capacidades para lidar com o estresse, auxiliando os funcionários a enfrentar desafios tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Por fim, as intervenções organizadas englobam treinamentos em gestão de conflitos para supervisores e diretores, visando aprimorar a comunicação interpessoal e a resolução construtiva de conflitos. A avaliação periódica das condições de trabalho é realizada para identificar fatores estressores e implementar mudanças sempre que necessário, visando aprimorar o ambiente laboral. Políticas de saúde mental organizacionais são implementadas, incentivando a busca por ajuda quando necessário e promovendo um ambiente de apoio. Além disso, programas de bem-estar,
abrangentes são introduzidos, incluindo atividades físicas, mindfulness e práticas de relaxamento, visando a redução do estresse e a promoção do bem-estar geral dos funcionários. É isso, obrigado.